Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem. Vica Esporte, futebol e cidadania. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva de hoje. Aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola, áudio pela Rádio Cultura M, a rádio da cidade, a rádio de todos os esportes. Vaguinho, tivemos ontem a outra semifinal do Campeonato Paulista. Corinthians chutou 2 bolas no gol do Santos, Santos chutou 22 ou 23. Foi uma superioridade técnica, tática do Santos em cima do Corinthians. É incrível você ver um time rotulado de grande como o Corinthians jogar numa retranca desgraçada como foi ontem no Estádio Municipal do Pacaembu. O Santos, se tem o Ricardo Oliveira lá ontem, faria uma goleada em cima do Corinthians, mas não tem. Então, criou, desperdiçou. Fez 1-0, levou para os pênaltis. Aí, quando a história chega nos pênaltis, tudo pode acontecer. E o retranqueiro do Corinthians ontem ganhou nos pênaltis, vai fazer a final contra o São Paulo. Mas 2 semifinais de chorar, hein, velho? Um abraço, Zé. Um abraço a você que acompanha a Janela Esportiva. Zé, eu falo algumas coisas aqui, tem pessoal que não gosta, mas eu falo a verdade, viu? Tem quem gosta desse Fábio Carille, eu não gosto. Para mim é um treinador retranqueiro, ele me lembra muito o Milton Buzetto. Lembra do Milton Buzetto que treinava o Juventus? Que era uma retranca desgraçada. O Corinthians joga como time pequeno, Zé. Como time pequeno. Fica inteirinho lá atrás, o Corinthians está contando com a sorte e com um grande goleiro. Isso é verdade. O Corinthians passou na Sul-Americana nos pênaltis, o Corinthians passou da Ferroviária nos pênaltis, passou pelo Santos nos pênaltis e foi campeão paulista ano passado nos pênaltis. Quer dizer, eu não vejo futebol. Eu não queria esse Fábio Carille treinando meu time, de jeito nenhum. Tem quem gosta, a gente respeita, mas esse futebol aí, eu prefiro o futebol que caiu fora do Santos do que o futebol que se classificou do Corinthians. E não esperem grandes jogos na final não, viu, Zé? Serão 2 jogos horrorosos, porque um time está com 10 anos sem ganhar nada, vai entrar pressionado. Então, às vezes, não vai saber o que fazer. E o outro numa retranca desgraçada. Nós teremos aí 3, 4 chutes no gol do Corinthians, nos 2 jogos, e uns 5 ou 6 do São Paulo. E o Corinthians pode ser campeão nos pênaltis. Pegue a taça, beleza, Corinthians campeão. É por isso que o futebol brasileiro está nessa draga desgranhenta aí, né, Zé? Então, tá triste. Tá triste. Então, ontem o Santos jogou melhor, né? Mas foi incompetente para fazer eu prefiro o futebol que o Santos joga do que o futebol que o Corinthians joga. Agora, e o futebol do Palmeiras? Não, o futebol do Palmeiras é ridículo, Zé. O melhor time do Campeonato Paulista saiu na fase quartas de final, que era a Ferroviária. E o segundo melhor futebol saiu ontem, Zé. Do Santos Futebol Clube. Exatamente. Para mim, eram os 2 melhores times, o futebol mais bonito de se ver. Depois vinha o Red Bull. Mas Palmeiras, São Paulo, o Corinthians, para mim, faz o futebol o pior de todos. É o pior de todos. Ontem foi um time só jogando. Só um time jogou. E encontrou no gol ali um grande goleiro. Eu tenho o Cássio como o melhor goleiro do futebol brasileiro. O Cássio numa noite inspirada, depois o Santos não foi competente nos pênaltis, o Corinthians passou. Mas o futebol do Corinthians é de time pequeno. Marcos Chiochini, um abraço. E essa Ferroviária, o técnico já chegou e parece que permanece. Parece não, com certeza deve permanecer. Esse trabalho aí para o Campeonato Brasileiro, Marcos Chiochini. Um abraço, Zé, um abraço aos telespectadores e aos ouvintes. Um abraço a Marinho Rosa, lá na técnica central da Cultura AM. Ferroviária que trabalha para ainda essa semana anunciar um atacante, um meia, que devem chegar 2 caras novas aí, as duas primeiras novidades. Os nomes ainda a gente está apurando, mas as posições, um atacante e um meia, que devem ser anunciados ainda essa semana pela diretoria na preparação do time para a Série D do Campeonato Brasileiro. Vinícius Munhoz
informação que a gente tem, já está trabalhando junto com a diretoria. Faltam poucos detalhes aí para a assinatura do contrato, mas a informação que a gente tem é que o Vinícius teve sim algumas propostas, mas recusou essas propostas para permanecer na Ferroviária. Então, a assinatura do preto no branco são questões de horas, dias aí para o Vinícius protocolar tudo isso e permanecer aí na Ferroviária por mais um tempo aí, ajudando a Ferroviária, não só na Série D na Copa Paulista, como também já no Paulistão de 2020. Bem, ô Marquinhos, e a notícia de ontem no final da tarde, repercutida inclusive no nosso balanço geral pela Cultura M, foi de novo a interdição do ginásio de esportes Castelo Branco pela Promotoria Pública em Araraquara. Isso, a Promotoria Pública de Araraquara soltou ontem uma nota em nome do segundo promotor de justiça, o senhor José Carlos Monteiro, da interdição do Gigantão, só que a prefeitura não foi notificada, enquanto isso o Gigantão não está fechado. Tá certo. A gente vai falar bastante desse assunto aqui também e já vamos apresentar o nosso convidado, que quando vem aqui tem sempre novidades, é uma figura que nós respeitamos muito, temos por ele uma admiração muito grande pelo caráter que ele é, pelo profissional que ele é, e há muitos assuntos interessantes para conversar com ele, né? Vica, um abraço e seja bem-vindo mais uma vez a uma casa que há muito tempo é sua. Muito obrigado, Zé, sempre um prazer estar com vocês, falar de futebol. Futebol é a nossa vida, é a vida de vocês também, né? Então é muito bacana. E lembrando que nós, como araraquarense e torcedores, ficamos muito felizes com a campanha da Ferroviária. Infelizmente não chegou, né? Aqueles detalhezinhos, né, que a gente fala do futebol. Mas a torcida era muito grande para a Ferroviária, para ter esse sucesso que teve todo. Então, para nós aqui é sempre um prazer falar de futebol e também falar da Ferroviária, que é o nosso clube, é a nossa paixão. Vica, aproveitando o gancho da conversa com o Vaguinho sobre semifinais do Campeonato Paulista, a gente comentava ontem aqui São Paulo e Palmeiras, 180 minutos de futebol, mais os acréscimos, nenhum gol. Né? Decisão 0-0, 0-0, decisão dos pênaltis. Ontem o Corinthians retrancado contra um Santos que foi muito mais ofensivo e perdeu nos pênaltis. Eu nem vou falar de favoritismo desse ou daquele, mas a opinião é essa. O que você achou? Primeiro dessa fase semifinal do Campeonato Paulista. Para a gente aqui ficou devendo, mas a sua opinião é muito importante. O sonho de muita gente, né, principalmente quem comanda o futebol paulista, entre aspas, os brasileiros, é sempre de ver os 4 grandes na final, 2 grandes. Isso daí já ficou bem claro para todo mundo. E foi o que aconteceu. Né? Alguns tropeços de grande, passando sufoco contra considerados pequenos e classificando e chegando os 4. Tecnicamente a gente não está vendo nada. Mas a gente tem uma visão, eu tenho uma visão um pouco diferente. A visão interna de um clube grande e o trabalho dentro de um clube grande, a pressão que existe é muito grande em cima do resultado. E às vezes indecisão, o time grande entra uma pressão enorme em cima desse resultado, da conquista. Isso é o que mais vale num time grande e numa história de um time grande. Isso, na minha opinião, numa visão de dentro de um clube. Então, ali, nesse momento de decisão, não interessa para quem está disputando ali o futebol bonito. Seria o ideal você jogar, agradar, aquele futebol vistoso, lindo e ainda vencer. Mas não é isso que acontece. Porque eu acredito que a forte pressão que existe em cima dos comandantes dos times grandes, da torcida em cima desse time, para ganhar, para vencer o jogo, aí o torcedor fica satisfeito na vitória. Não interessa se foi o gol de mão, se foi um gol de pênalti, entre aspas, roubado ou erro, eles querem comemorar. Então a pressão existe e é muito grande. Por isso que eu acho que nós não estamos vendo em alguns times aquele futebol vistoso, os gols que eu acompanho também o trabalho de vocês, que não existiram em 2 jogos de Palmeiras e São Paulo. Quer dizer, faltou os gols, mas o que não faltou é aquela disputa, aquela jogada. Quer dizer, o torcedor, ele quer a vitória. O São Paulo está super feliz. O torcedor do Santos, para muita gente, vocês, imensos analistas do futebol, foi bonito o futebol do Santos. Mas o torcedor santista não está satisfeito com o futebol bonito, ele queria o resultado. Então eu acho que isso é a que pesa muito em grandes decisões. O jogo bonito faz parte, eu acho legal, eu lembro até hoje que para mim foi a melhor seleção, a de 82, que não ganhou, certo?
mas as outras foram vitoriosas. Então, essa pressão em cima da conquista é muito grande no futebol brasileiro. Então, não adianta, por exemplo, todo mundo, vamos voltar ao futebol brasileiro bonito, não sei o quê. Existe muita cobrança nesse sentido no futebol brasileiro, mas eu acho que a principal é em cima do resultado. Porque o resultado, entre aspas, garante o emprego de muita gente. E principalmente do treinador. O treinador sem resultado, sem uma campanha boa, ele não vai dar sequência num trabalho. A sequência do trabalho está sendo bem feita. E acho que justamente com o Vinícius aqui na Ferroviária, que fez um belíssimo trabalho. Senão, já estaria trocando. Outros clubes vão trocar, porque não atinge o resultado. Daí fica aquela ciranda. Entra treinador, sai treinador, aí não tem aquela estabilidade dentro de um clube. Então eu vejo e encaro que o time cascudo é que está chegando na gira do futebol. E o cascudo ontem foi o Corinthians, acostumado a sofrer um pouco dentro de campo, no sistema defensivo, que antigamente se chamava, como você falou, retranca, né? Mas o sistema defensivo do Corinthians, o time, por ser cascudo, acostumado com grandes jogos, ele está acostumado com esse tipo de pressão. E suportou a pressão do Santos, que foi, logicamente, muito melhor tecnicamente, mas na hora do vamos ver ali, o cascudo, o time de chegada, venceu. Então é isso que essa é a minha visão do futebol. Sim, mas não é aquilo que eu gostaria de ver. Você não acha que isso tem respingado na seleção brasileira também? Tem. E vai respingar mais ainda. Porque o Tite vai precisar de resultado para permanecer. Não vai adiantar ele jogar bonito. De repente, o Brasil jogou outro dia, empatou. Mas se você for analisar friamente o jogo, perdeu um monte de gol. Quer dizer, o time que cria, que perde muito, não pode ter jogado tão mal assim. Mas ele está sendo cobrado por resultados. Ele vai ter que ter resultados. Você acha que se o Brasil perder a Copa América aqui dentro, ele cai? Eu acho que não continua. Deve cair. Pela cultura nossa do futebol, não é aquilo que eu penso. Sim. Mas a gente vive dentro de uma realidade. Eu não posso chegar aqui e dar uma opinião só para agradar as pessoas. Mas no futebol brasileiro não adianta. Resultado. Não tem resultado, não se tem planejamento. Não adianta fazer planejamento sem resultado. Essa é a nossa cultura e vai ser por um bom tempo, não vai mudar. Não vejo, não enxergo que as coisas estão mudando dentro do futebol. Ô Vica, mas tudo bem, eu concordo em parte com o que você está falando, e é verdade mesmo, no time grande há essa pressão pelo resultado. Mas, por exemplo, se o Corinthians ontem fosse eliminado, o pessoal não estaria criticando o Carille hoje por não ter atacado? Estaria. Por isso que o resultado encobre tudo isso. E todo mundo está falando que a estratégia do Corinthians foi maravilhosa. O corintiano fala isso. Né? Faltou o gol. Mas chegou de qualquer forma. Você enxerga de um lado, hoje não tem crítica, porque venceu. Então o resultado apaga muita coisa. Eu usava um termo agora na portuguesa, que o feio pode ficar bonito. Eu brincava com eles. O que é o feio de repente? De repente você não faz um futebol bonito nos 90 minutos, mas você ganhou. Aí fica bonito. Até brincava, o jogador que é feio, venceu, ele sai na rua, ele ficou bonito. Mas é o resultado que fica bonito, em cima disso. Então, essas coisas, esses detalhezinhos do futebol é importante também. Porque o torcedor do Corinthians está falando hoje, como eu usei o termo cascudo, eles estão falando, mas o time do Corinthians defende muito bem. Tem um goleiro bom, mas tem um sistema defensivo. O time não toma gol, bola alta. É de se elogiar também um trabalho nesse sentido, que um time que sabe defender. Por que só se elogia no Brasil um time que só sabe atacar? E aí ele tem defeitos defensivos. O certo seria o equilíbrio. Esse equilíbrio é difícil de se achar, acho eu, principalmente dentro do futebol brasileiro. A gente vê esse equilíbrio lá fora. Né? Na Europa você vê um time equilibrado, sistema defensivo bom, ofensivo um pouquinho melhor ainda. Né? Os grandes clubes do futebol mundial. Então, essa é a visão que eu tenho. Hoje, o futebol do Corinthians é um futebol bonito. Porque venceu. Poderia estar tendo uma crítica e cobrança acima até do normal, em cima de uma derrota ontem. Concordo com você. Mas o pensamento de quem está ali disputando é vencer. É aquele ditado, não interessa como, nós vamos vencer. Que... Não interessa como, eu tenho que livrar um time do rebaixamento. Dentro de campo, no trabalho. Mas ninguém faz milagre. Né? Então você faz um trabalho. Não interessa como, o feio vai ficar bonito.
De repente é um futebol que não seja tão vistoso. Muita defesa, de repente, vamos jogar no erro dos caras. Jogar por quê? por uma bola. Nós estamos jogando por um resultado. Na minha situação foram 6 jogos. Estava em último lugar, 5 pontos. O que fazer? Aonde você estuda isso? Em que faculdade que me ensina a pegar um time na última colocação e tirar o time do rebaixamento e quase ainda classificar? Então é um trabalho do dia a dia, sem muitos detalhezinhos, que eu acho que algumas coisas que eu usava, como tolerância zero para erro, que eu falava para os meus jogadores, eles tentaram dentro de campo, a gente não pode errar. Então sempre bola de segurança no jogo. A bola de segurança para mim é aquela bola que você não pode arriscar aqui atrás, de repente, num futebol bonito, como a Ferroviária jogou, de sair jogando com o goleiro, com os pés, com o Fernando Diniz, que para mim é o único que tem mudança no futebol brasileiro, que é o diferente, é ele. É o time dele. E agora, lógico, eu vi a Ferroviária bem próximo do que o Fernando Diniz gosta de ver o futebol, sair jogando, bonitinho. Aí é um risco. Eu não podia ter um time assim arriscando um time rebaixado. Uma situação como aquela. Então, esses detalhezinhos que a gente usa dentro do futebol. Tolerância zero para erro, o feio pode ficar bonito, como o bonito pode ficar feio. Ontem o Santos jogou um futebol maravilhoso. Mas ficou feio para o torcedor do Santos, porque o torcedor do Santos não está satisfeito. Porque perdeu. Na verdade, essa é uma conversa legal. Eu gosto dessa conversa sobre futebol, o jeito de jogar, né Vica? Mas, por exemplo, você falou que a pressão num time grande faz com que o treinador, às vezes, tenha uma cautela até além do normal. Mas você não acha, por exemplo, que vai além disso? É o estilo de jogo do treinador mesmo? Por exemplo, o estilo do Carille é esse. Quando ele joga fora da arena do Corinthians, ele joga desse jeito. Ele jogou contra o Palmeiras, ele deu 2 ataques. Ontem foram 3 chutes do Corinthians no gol contra 25 do Santos. 11 do Santos no gol e nenhum do Corinthians no gol. Então, às vezes o Carille saiu, ele entrou como uma novidade, teve sucesso, saiu, ele voltou, na minha opinião, por cima. Então, por exemplo, se ele arrisca um futebol bonito e cai fora, eu acho que ele ainda tem respaldo da diretoria para continuar trabalhando no Corinthians e fazer um futebol melhor. Eu acho que é o estilo do Carille e não a pressão por conquista no Corinthians. É o estilo de jogo dele. Na minha opinião, o Carille é um técnico retranqueiro e eu não gosto. Não, eu concordo com essas suas colocações, que é muito parecida com as minhas. A pressão existe e também, lógico, que existe a característica do treinador e do time. Você não consegue fazer um time no São Paulo jogar como o Corinthians. Não. De repente no Santos você também não consegue. Não, menos ainda. Então, às vezes também tem uma característica de time. O Corinthians gosta de um treinador estilo Carille. Os dirigentes gostam assim. O torcedor gosta disso. Daquele time aguerrido, aquele esquema de jogo que... aquele padrão que tem o Corinthians, o Carille, quando estava no Corinthians a primeira vez. Tomar para depois vamos ver o que nós vamos fazer, né? E ele faz isso, e o Corinthians foi um dos times mais organizados, taticamente, no meu ponto de vista, no sistema defensivo, por isso. Os 2 atacantes jogam com 3 atacantes. Não pode ser um time só retranqueiro. Mas 3 atacantes não quer dizer que você vai ser só ofensivo. Então, o sistema de marcação do Corinthians, com os 2 atacantes vindo até o fundo, marcando os laterais adversários, todo mundo ali passando da linha da bola, os 10 aqui no campo defendendo, isso daí é um esquema tático. Há de se elogiar também esse sistema defensivo. Aí falta um pouco o quê? De repente, né? Aquela jogada vistosa, aquela jogada ofensiva. Tem jogadores para isso? Tem. O Pedrinho outro dia, num jogo do Corinthians, não vou me lembrar muito o adversário, mas o Pedrinho jogou muito bem o quê? Na parte ofensiva, na jogada individual, foi um futebol bonito. Dos atacantes do Corinthians. Então vai depender do que? Tem o esquema tático, o jogador tem que cumprir aquilo que é determinado, porque você faz o tático para você vencer o jogo. Sistema defensivo, posicionamento, não toma gol. E aí vamos partir para o jogo ofensivo. E o jogo ofensivo, daí sim, você tem que ter características ofensivas. Específicas. Jogadores técnicos para desequilibrar numa jogada ou outra, no 1 contra 1. E aí sim você faz um time quase que perfeito. Mas é difícil você chegar à perfeição. Mas a cobrança é em primeiro lugar. Depois vem a característica do jogador. Só uma colocaçãozinha. Tem clube, por exemplo, Flamengo e Palmeiras. Felipão e Abel Braga. São 2 treinadores para comandar um forte elenco.
2 treinadores. Controlar vaidades. O jovem treinador pode ser o melhor do mundo. Não, de repente, no Palmeiras não controlaria. No Flamengo também não. Então chega um Abelão que todo mundo respeita muito. Foi provado isso. E o Filipão. O Filipão chegou no Palmeiras deu aquele. Os jogadores mudam, porque é o Filipão. Por que não fazer com o Roger? É o jovem começando, é diferente. Então pega 2 treinadores tarimbados para controlar esse plantel milionário, cheio de vaidades, né? Todo mundo ganhando um absurdo. E como é que você controla isso? Tem que ter o treinador top, de pulso, com experiência, para saber levar. O Abelão mesmo, é taxado como um paizão, mas é um cara que cobra pra caramba, que eu conheço bem o Abel. Só que o jogador está no banco, o Gabigol lá, fez um gol, foi lá e o Abelão até falou, pô, beijou minha testa. O cara estava no banco, pô. Quanto que ele chegou ganhando? Será que um jovem treinador deixaria no banco um Gabigol e seria tratado daquele jeito? De jeito nenhum. Então são esses detalhezinhos que acontecem em time grande. Pô. E a característica do clube em querer um treinador que solta mais o time, que segura. Aí vai depender muito do dirigente. Tá certo. Vamos para o intervalo? Estamos correndo contra o relógio aí. Já estamos correndo. E a gente volta para o segundo bloco da nossa Janela Esportiva de hoje, aqui na TV Cultura Paulista, e vai continuar, é claro, nosso papo agradável com o Vica, que é o convidado do programa de hoje, aqui com os campeões da bola. Um instante só e a gente já volta. Essa semana o assunto é a saúde da nossa visão. Falaremos sobre miopia, astigmatismo, hipermetropia com o oftalmologista Dr. Ramon Carazato. Também teremos o nosso quadro Beabá do Amor para aprender sobre construção de relacionamentos saudáveis com a psicóloga e psicanalista Luciana Marquesan. E o bloco da cozinha mais saudável aqui da TV Cultura Paulista, o Cozinha Saudável, com a super personal cook Daniela Borsari Ruinho. Informação útil e de qualidade você encontra aqui com a gente. Conexão Saúde, todas as quartas, às 10h30 da noite, na TV Cultura Paulista. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. A Droga Vem é a rede de farmácias que mais cresce na região e por isso tem sempre uma perto de você. São 30 lojas Droga Vem em Araraquara, Matão, Américo Brasiliense e Taquaritinga, oferecendo a você muito mais conforto e praticidade. Disque entrega no Alô Saúde e WhatsApp, aplicação de soro e injetáveis em domicílio e o Dia G com genéricos ainda mais baratos. Na Droga Vem, descontos para associados da Unimed, cartão exclusivo que dá vantagens e prazo de pagamento e muito mais. Veja no site o que mais a Droga Vem tem pra você. Droga Vem, faz bem. A Lubrifique é uma loja especializada em EPIs, para uso industrial, comercial, agrícola e residencial. Capacete de segurança, luvas, calçados para indústria e linha clínica, cintos, aventais, óculos de proteção, uma vasta linha de qualidade com os melhores preços, ferramentas, itens de jardinagem, lubrificação, toda a linha da MacLub, sinalização, adesivos, produtos para borracharias e postos de gasolina. Lubrifique, pagamento facilitado e entrega rápida para Araraquara e região. As últimas novidades da estação estão na Lilian Tex. Calças, blusas, saias para balada, para academia. Vá conhecer o novo espaço da loja, recheados com as últimas tendências da moda. Sorte sua que a Lilian Tex está cheia de novidades e oferece os melhores preços e condições de pagamento. Vá conhecer o espaço e se apaixone pelos looks da Lilian Tex. Rua 9 de Julho, 797 no centro.
Seu filho é louco por futebol? Faça a inscrição do seu filho na escolinha de futebol Guerreirinhos do Fluminense, no Vica Esporte. E ele vai desenvolver o seu talento, sob a supervisão direta do Vica, um dos grandes ídolos da Ferroviária e do Fluminense. Um local amplo, bonito, onde o futebol e a cidadania andam juntos. Fácil acesso, na rodovia Araraquara Bueno de Andrada, com placa indicativa. Ligue 99177-8095 e agende uma visita. Vica Esporte, futebol e cidadania. É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso. A qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prats, você vai gostar. Suco Prats é da fruta para o copo. Beba Suco Prats, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prats 100% natural. Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. Voltamos para o segundo bloco da nossa Janela Esportiva e hoje recebendo o técnico Vica. Daqui a pouquinho a gente já fala com ele sobre a Portuguesa e também os projetos da escolinha Guerreirinhos do Fluminense aqui em Araraquara. Mas antes, vamos até o Marcos Quilquilho. O pessoal aqui interagindo com os campeões da bola pelo Face, né, e também pelo WhatsApp, facebook.com/campeões da bola Araraquara é o Facebook, e também pelo WhatsApp 997963867, 997963867. Tem uma pequenininha lá do Jardim Del Reis, chama Emily. É filha do Celcinho, um amigo que eu tenho já há muito tempo. Grande abraço ao Celcinho e a Maraína, o casal Celcinho e Maraína. A Emily, ela é entendida de futebol, viu? Ela entende bastante de futebol, então um beijão pra Emily, que está sempre acompanhando os campeões da bola lá no Jardim Del Reis. Tá certo, um grande abraço a ela, a toda a família. A gente fica muito feliz, né, com a audiência, né, Vaguinho? E com essa fidelidade dos nossos telespectadores à nossa janela e aos campeões da bola. Exatamente, Zé. Aqui uma mensagem do Carlos de Gavião Peixoto. Ele diz assim: Vaguinho, sou corintiano e também não gosto do Carille. E não tem como ganhar do São Paulo. O ataque do Tricolor é melhor que o do Santos. Pode até ser, mas não sei, o jogo... Para mim é equilibradíssimo esse Corinthians e São Paulo. E um abraço para o Fordinho, Zé. Ele está falando o seguinte: ontem o futebol feminino, o Brasil perdeu da Escócia por 1-0 no amistoso na Espanha, e a 9ª derrota consecutiva do futebol feminino, que estreia daqui 2 meses na Copa do Mundo da França, vai enfrentar a Jamaica. Acho que... E a pressão em cima do técnico Vadão está enorme. É aquele negócio que a gente está falando de resultado. Nada. Ontem, depois da declaração que o Marco Aurélio Cunha deu sobre o Vadão, é mais fácil cair o time inteiro do que o Vadão. O Marco Aurélio... Agora, 9 derrotas é para se pensar, pelo amor de Deus. Está muito longevo na seleção o Vadão aí. E tem uma pergunta aqui para o Vica, Zé, do Cláudio Brasilino, lá do Jardim Martinez. Bom dia, amigos. Vica, você não acha que o Sampaoli está sendo super valorizado? Se o Santos não se classificar na Copa do Brasil, só terá o Brasileirão para disputar. Pergunta aí do Cláudio Brasilino para você, Vica. Eu acho ele um bom treinador, sabe? Internacionalmente falando, está fazendo um trabalho legal no Santos, pegou jovens jogadores, está fazendo o Santos jogar como sempre jogou. O Leão fez o Santos jogar, na época, Robinho, Diego. O Dorival Júnior fez o Santos jogar assim, com jogadores, com aqueles garotos formados no Santos. Então o Santos tem um estilo de jogo, coincidentemente, chegou um treinador que também gosta dessa maneira de jogar. Lógico, vai ser cobrado como qualquer um outro, por resultado. O futebol está sendo bonito do Santos, em alguns jogos. Outro dia tomou de 4, outro dia tomou de 6, né? E aí vão discutir o quê? O sistema ofensivo é bom e o defensivo é ruim. Ele só trabalha ofensivamente e não defensivamente. Então, mas foi o time reserva. Não, foi o Santos. Tomou 2 goleadas no campeonato. Então, essas coisas de supervalorização, de valorizar um treinador que vem de fora, a imprensa brasileira elogiou muito o trabalho dele. Eu também elogio, porque é um profissional que está fazendo um trabalho legal no Santos, com jovens jogadores. É difícil, você tem que dar muita personalidade e moral para esses jovens, para eles poderem render dentro de campo. E tendo um treinador do porte dele ali fora, o jogador se sente muito mais seguro. Então é bacana o trabalho dele, é legal, mas, lógico, como sempre no Brasil, vai ter que ter resultado. Isso é lógico. Mas eu acho que tem que ser tratado dentro de uma normalidade. Tem grandes treinadores de futebol brasileiro, eu tenho a minha opinião. O único que faz diferente e que fez diferente, para mim, é Fernando Diniz. Esse é diferente de todo mundo.
O time dele é diferente de todo mundo. Muito parecido, como eu comentei aqui, o trabalho que foi feito na Ferroviária. Mas acho que o Fernando arrisca ainda muito mais. E exige muito mais que o time arrisque. Então é diferente de todo mundo e de tudo que a gente está vendo. Para mim, na minha opinião, é o Fernando Diniz. Mas que também, de repente, amanhã ou depois, vai ser cobrado. Não gostaria que isso acontecesse. Trabalha num clube que eu também tenho um carinho especial, que é o Fluminense. Gostaria que ele tivesse vida longa ali, para implementar de vez e botar o selo dele, né? Ter futebol tempo brasileiro. para isso, né? Ter tempo para ele trabalhar e conseguir os resultados. Que amanhã ou depois o resultado vai aparecer. Como quase apareceu no da Ferroviária, curto espaço de tempo. Mas eu acho bacana essa permanência do Vinícius, treinador. Quer dizer, os jogadores que vão chegar aqui já sabem como é que a Ferroviária joga. Vai ter que incorporar esse espírito. E não o treinador ter trabalho de ter que mudar tudo, mudar a filosofia de jogo. Então eu acho que tem que ser tratado dentro de uma normalidade no futebol brasileiro, esperar, logicamente, o desenvolvimento do Santos, que acho que está sendo um bom trabalho dele, mas eu acho que tem que ser equilibrado os elogios, para também ser equilibrado as críticas também, nada de exagero. Muito bem, o Marquinhos ontem no final da tarde estourou lá no 6º andar da prefeitura a bomba da interdição, mais uma interdição, pela Promotoria Pública de Araraquara do Ginásio de Esportes Castelo Branco. Gigantão de novo interditado, a prefeitura argumenta que ainda não recebeu oficialmente nada a respeito do assunto, que por isso o Gigantão continua funcionando normalmente. O que você tem aí para a gente abordar esse assunto antes de voltarmos a falar com o Vica? Ontem, na verdade, a bomba acabou estourando em Brasília, né? O próprio prefeito estava lá em Brasília, está voltando, deve chegar hoje à tarde à cidade de Araraquara, sobre novamente essa história de interdição do Gigantão. A nota que foi divulgada à imprensa pelo segundo promotor de justiça, o senhor José Carlos Monteiro, sobre essa situação, e a gente pôde ouvir, né, o Everson Miguel Inforsato, o Dicão, no balanço geral de ontem. A gente tem imagens do próprio Gigantão feitas hoje pela nossa equipe pela manhã, e também parte desse áudio para ser reproduzido agora aqui na janela esportiva, para que o pessoal que não pôde acompanhar a parte da declaração do secretário de Esportes de Araraquara, o Dicão, Zé. Na verdade, realmente a gente foi surpreendido com essa notícia, porque, na verdade, a semana passada, nosso departamento jurídico já estava conversando com o promotor, no sentido da gente também tomar algumas atitudes para que, definitivamente, a gente resolva esse problema que tem preocupado o Ministério Público e, é claro, preocupa a gente também. Não com tanta ênfase que o Ministério Público tem colocado, porque a gente já tem um laudo que ele coloca que não é uma situação iminente de algum desabamento, de alguma coisa assim, mas que tem reparos que foram orientados pelo laudo, sim. E nós estamos, inclusive, em processo, que não é um processo simples, o custo dele, por conta do ginásio ser grande, né, a estrutura muito antiga tal, tem reparos que não é tão barato, eu diria, fazer essa situação. Mas estamos aguardando essa notificação, a prefeitura terá um prazo, claro, para responder. Amanhã a gente já tem uma visita dos técnicos que fizeram o laudo, que deram essa garantia para nós que a gente pode estar utilizando e fazer os reparos. A gente vai tentar conversar com eles vão fazer um novo laudo, ver se tem alguma mudança nisso. E junto com isso a gente já está agilizando esse processo de licitação para fazer esses reparos. Então, a princípio é isso, né? A gente quer fazer de tudo para que o ginásio não seja interditado, né? Vamos usar todos os nossos mecanismos para continuar nossas atividades lá. Temos campeonatos, né? Várias competições acontecendo no ginásio, e a gente vai fazer um esforço total para que a gente evite essa interdição. Tá certo, vamos acompanhar atentamente tudo isso que vai desenrolar, né? Entre a decisão do Ministério Público, através da promotoria, e a reação da Prefeitura, que pelo menos até a última vez que você fez contato, não havia recebido ainda oficialmente a notificação. Agora, por volta de 10h30, antes da gente vir para a televisão, a gente conversou com o Dicão lá no Gigantão, ele estava lá no Gigantão resolvendo situações da Secretaria de Esportes, e ele está esperando, como ele disse aí na entrevista ontem, e agora aqui na Janela Esportiva, que hoje à tarde o pessoal da própria Secretaria de Obras esteja lá no Gigantão para fazer um outro laudo, para comprovar que o Gigantão tem totais condições de funcionamento. Muito bem, a gente chama mais um intervalo, vamos para o bloco final, o assunto será Ferroviária, e a gente vai falar do Vica, né? Passando pela Portuguesa, ajudando a Portuguesa com o seu trabalho magnífico a escapar do rebaixamento. Quando o Vica foi para lá,
A Portuguesa estava praticamente rebaixada na Série A2 do futebol de São Paulo. E as novidades da escolinha de futebol Guerreirinhos do Fluminense. Vem aí os torneios internos, campeonatos internos de futebol da garotada lá no Vic Esporte. Intervalo e a gente volta em seguida. É um instante só. No próximo programa, vamos desmistificar o velório. Como será que o espírito que acabou de deixar o corpo se sente? E nós? Como devemos nos comportar neste ambiente? Estarei com Tato Save e Edgar Miguel. Espero todos vocês. Esferas da Vida, uma visão espírita sobre o sentido da vida. Toda terça-feira ao vivo, às 10h30 da noite. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 33 24 70 39. Urso Branco Feirão de Calçados. Lá você encontra calçados masculinos, femininos e infantis. Tem renovação de estoque toda semana. Os melhores preços da cidade e uma equipe treinada para melhor atender você. Fica na Rua 13 de Maio, 971, Vila Xavier. Telefone 33 57 0557. Urso Branco. As últimas novidades da estação estão na Liliantex. Calças, blusas, saias para balada, para academia. Vá conhecer o novo espaço da loja, recheados com as últimas tendências da moda. Sorte sua que a Liliantex está cheia de novidades e oferece os melhores preços e condições de pagamento. Vá conhecer o espaço e se apaixone pelos looks da Liliantex. Rua 9 de Julho, 797 no centro. Está chegando mais uma edição do maior quadro do interior paulista. O quadro que emocionou a todos. Prepare-se para o casamento dos sonhos. Você que sonha em oficializar a união com o seu amor, chegou a hora. Uma festa linda com tudo que um casal que se ama merece. Para se inscrever, entre na página Daniele Marques e mande a sua história inbox até o dia 12 de abril. Eu estou ansiosa, esperando pela sua linda história de amor. Conheça o Centro de Formação de Condutores Educar. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. A Droga Vem é a rede de farmácias que mais cresce na região e por isso tem sempre uma perto de você. São 30 lojas Droga Vem em Araraquara, Matão, Américo Brasiliense e Taquaritinga, oferecendo a você muito mais conforto e praticidade. Disque entrega no Alô Saúde e WhatsApp. Aplicação de soro e injetáveis em domicílio e o Dia G com genéricos ainda mais baratos. Na Droga Vem, descontos para associados da Unimed, cartão exclusivo que dá vantagens e prazo de pagamento e muito mais. Veja no site o que mais a Droga Vem tem pra você. Droga Vem, faz bem. Única FM, agora com mais potência, maior cobertura, mais tecnologia. Única FM, 101,3. Líder em audiência qualificada. Paulistão 2019. Apoio cultural. Na Atri Fiat é muito mais negócio. Vem pra Atri, ao lado do Shopping Jaraguá. Sicoob, o maior sistema de cooperativismo de crédito do Brasil. Drogarias Poupa Aqui. Preço baixo é aqui. Solar Filmes, películas para vidro. Despachante Araraquara, sinônimo de rapidez e eficiência, sempre com o melhor serviço. Muito bem, temos um recado importante, já começamos com ele no bloco final. Se liga, liquida Atri Fiat. Sua chance de trocar de carro é agora. Então se liga, porque essa é a última semana de ofertas imperdíveis em todo o showroom da Atri Fiat.
Isso mesmo, só mais essa semana para você aproveitar ofertas imperdíveis em 0 quilômetro. Estamos mostrando aí os carros, né, os veículos novos, seminovos à sua disposição lá. E para Toro, além de grandes ofertas, né, essa marca famosa aí da Toro, tem também um super bônus nas versões Diesel, Freedom e Vulcano. É só você ir na Atri Fiat para descobrir o bônus que você não vai se arrepender. E tem também a melhor avaliação dos seus atos. Showroom espetacular, Atri Fiat. Tá imperdível, imperdível. A sua chance é agora de trocar de carro e sair com o seu 0 quilômetro cheio de vantagens. Mas é a última semana, portanto não perca. Vem para a Atri Fiat, ao lado do Shopping Jaraguá. Ou então ligue 3303-9000. No trânsito, a vida vem em primeiro. Tem recadinhos aí? Tem recadinhos aí? O pessoal aqui no Facebook mandando mensagens, principalmente para o Vica, né? O Luiz Carlos da Andréia. Bom dia, campeões da bola. Parabéns ao Vica pelo trabalho na Portuguesa. Sou Luiz Carlos da Dona Vera da Andréia. Quem mandando um abraço para o Vica também, o Caico, que também jogou na Ferroviária. O Robertinho Reis também, um grande abraço ao querido amigo Vica. E o pessoal aí, Luiz Comanini, grande Vica, excelente explanação. Parabéns por isso que você é um dos melhores treinadores do Brasil. Abraço, irmão. Ok, hein? Vica, esse desafio da Portuguesa, né? Quando a gente soube, a gente falou, o que passou pela cabeça do Vica, né? O Paulo Roberto tinha passado por lá, nem quis saber de assumir, a Portuguesa praticamente rebaixada, né? Quem conhece você sabe da sua capacidade, da sua coragem, do seu conhecimento. Mas você explica para a gente aí o que o motivou a assumir um desafio tão grande em relação à Portuguesa e se sair de uma forma estupenda, evitando o rebaixamento da Portuguesa. E parece que você mesmo descobriu coisas importantes que nem imaginava que poderiam ocorrer na Portuguesa, existissem na Portuguesa, né, Vitor? Primeiro foi um convite de um amigo empresário. Há muito tempo que eu conheço, ele fez esse pedido e foi um dos motivos que aceitei. Eu já falei e vou tornar a falar. Aceitei esse compromisso na situação difícil que estava o clube, por ser a Portuguesa e por conhecer vários jogadores que estavam lá. É um clube, a gente sabe que é de tradição dentro do futebol brasileiro. Mas se fosse uma outra, de repente um outro clube, mesmo aqui nessa mesma divisão no futebol paulista, eu acho que dificilmente eu aceitaria. Aceitei o desafio por ser a Portuguesa, por conhecer vários jogadores que estavam lá. Quer dizer, conversei às 18 horas, às 19, às 20 eu já estava viajando para São Paulo. Então foi muito rápido a conversa, mas praticamente foi atendendo um pedido de um empresário amigo meu, que há muito tempo também não via, e esse pedido, logicamente, que a gente não teve como negar, por ser amigo acima de tudo. Então, a gente foi para lá para fazer esse trabalho. Uma situação difícil, né, como todos sabem. Alguns amigos me ligavam, e, pô, você está louco, pegar uma situação dessa. Mas eu também, ao mesmo tempo, Zé, que eu estou em casa, eu sempre falei isso também e defendo. O treinador que está em casa, que de repente não está trabalhando no momento, vai aparecer a oportunidade de um time não tão bem na tabela de classificação. É o líder, né? Um líder ninguém vai te procurar. Porque o líder, o treinador não vai cair. Ou não vai pedir demissão. E na Portuguesa aconteceu e nós encaramos isso dentro de uma normalidade, mas sabendo e sabíamos de que ia ser muito difícil, como foi. A pressão era muito grande, em cima só de resultado. Então foi mais ou menos aquilo que a gente conversou, fizemos um trabalho e descobrimos, né, ali de dentro que o Clube da Portuguesa é um baita de um clube para se trabalhar. As condições de trabalho que eu tive lá nesse pouco tempo, 40 dias praticamente, foram muito boas. Centro de treinamento em boas condições, academia, alimentação, a diretoria sempre junto, sem interferência no trabalho. Quer dizer, foi muito bom. É uma coisa diferente também que eu vi dentro da Portuguesa. Muito bem. Vamos voltar então ao jogo de ontem do Corinthians e Santos. O Vica, claro, continua conosco aqui, Vaguinho. Vamos mostrar aí, inclusive, o gol da vitória e o lance que acabou nos pênaltis definindo a classificação do Corinthians em cima do Santos. Exatamente, Zé. E o gol saiu no finzinho do jogo, né? 41 no segundo tempo, um cruzamento na área, o zagueiro Gustavo Henrique deu uma de centroavante. E lá, gol de centroavante, hein, Zé? O Cássio já havia feito alguns milagres durante o jogo, acabou
não defendendo essa, porque era realmente indefensável. Está aí a cobrança de pênalti perdida pelo Corinthians, a defesa do goleiro Vanderlei, aí a cobrança do Santos, né? Fazendo aí... Foi uma discussão danada se aquele lance que a bola bateu na trave, se o Cássio teria tocado na bola. Mas ele não tocou, ele mesmo disse até em entrevista depois que não tocou. No pênalti perdido pelo Vitor Ferraz, né? Isso. Não, o Cássio mesmo disse que ele não tocou na bola, ela foi direto na trave, né? A cobrança de pênalti, o Corinthians foi mais competente que o Santos e acabou vencendo o jogo por 7-6. Mas foi um jogo no tempo normal, foi um jogo de um time só atacando e o outro time se defendendo. Então, aí as cobranças de pênaltis ainda, o Carlos Sanches fazendo o gol do Santos. E os pênaltis bem cobrados, né, Zé? Porque se você não cobrar bem no Cássio, você não faz não, viu? O Cássio é um tremendo goleiro para pegar pênalti. Né? Olha, ele vai sempre certo na bola, que é bem cobrado e acabou entrando, né? E o gol do Corinthians. Sornosa. A batida também muito boa ali. Olha só, o Cássio sempre vai dar certo na bola, né? Que a bola o chute foi bem cobrado. Tá aí um bom aproveitamento. Exatamente, Zé. E cobranças, esse aí foi o último pênalti que garantiu a vitória do Corinthians. O Cássio foi bem na bola. Ele foi bem em quase todos, né, Zé? Para mim, o Cássio hoje é o melhor goleiro do futebol brasileiro. E ontem na coletiva o pau comeu, hein? Entre o técnico do Corinthians, lá o Carille, e o André Ranieri da Jovem Pan. O Ranieri, a gente conversou com ele ontem à noite, falou que vai processar o Fábio Carille, porque ele acusou toda a imprensa, os setoristas do Corinthians, de terem passado informações. O Carille deixou os setoristas numa situação complicada, porque todos os setoristas do Corinthians receberam ameaças até de morte de torcedores do Corinthians. Mas ele disse o quê? Que num jogo do Paulista, os setoristas do Corinthians teriam passado informações para o time adversário. E ele até disse na coletiva que essa informação só poderia ter saído de vocês, que são setoristas do Corinthians. E ontem o pau comeu feio. Na verdade foi o seguinte, foi isso mesmo, Zé. O Carille, outro dia, numa entrevista coletiva, ele falou que está sendo traído por setoristas do Corinthians, passando informação para o time adversário de jogada ensaiada que ele faz. Porque num jogo, ele falou que o treinador do time adversário chegou para ele após o jogo, que o Corinthians venceu por 1-0 na Arena Corinthians, e disse: eu tomei um gol de bola parada que você treinou, eu sabia e tomei. Aí ele falou: peraí, como que você sabia? Ele falou: porque tem gente dentro da sua comissão passando as informações. A sua comissão? Tem pessoal ali que acompanha o treino do Corinthians, que está passando as informações das jogadas ensaiadas que o Carille faz fechado ali, estão passando para os treinadores. Mas a imprensa tem acesso a isso? Acho que tem. Parte do treinamento do Corinthians, sim. Por isso que houve essa discussão. As jogadas secretas, o pessoal está em campo, a imprensa está em campo, ou depois fecha tudo? Eles fecham também em parte, né? Mas sabe o que acontece, Zé? Algum setorista fala para algum repórter e aí a coisa espalha. Então, não, porque do jeito que falou, a imprensa é culpada. A imprensa é culpada, como sempre acontece. Aí, no caso, o repórter vai ter essa informação de alguém lá ligado ao Corinthians. Acho que é com isso que o Carille tem que se preocupar. E outro detalhe, se é que existe isso. Não é sempre o repórter que trabalha no Corinthians, ou no Palmeiras, ou no São Paulo, ou no Santos, que ele é corintiano. Às vezes ele é palmeirense e vai passar mesmo. Mas o que eu quero dizer é a fonte da informação. É o repórter que descobre ou alguém que conta para ele. Eu acho que alguém que conta para ele, é com isso que o Carille tem que se preocupar. Exatamente, porque na verdade o treino é fechado para a imprensa. É alguém da comissão do Corinthians que está passando para os repórteres. Com essa pessoa esse espião aí é que o Carille tem, com ele que o Carille tem que se preocupar. Mas o mal está dentro da própria comissão dele, não sabe. Bem, temos aqui mais um recado importante da Solar Filmes, muito importante, muito importante. Deixe a sua casa ou empresa mais confortável, reduza o custo de energia elétrica, proteja seus móveis do desbotamento com as películas de vidros da Solar Filmes. Olha que beleza que estamos mostrando aí no seu vídeo. Essas películas elas são altamente desenvolvidas
e produzidas com camadas variadas de diferentes finalidades, para a rejeição do calor, bloqueio dos raios UV e também privacidade na sua casa, na sua empresa. Agora estamos até mostrando os carros aí. A Solar Filmes trabalha com filmes de controle solar muito solicitados por arquitetos e decoradores. São mais de 30 anos no mercado, trazendo confiança, qualidade e tecnologia para os seus clientes. Fale com o Anderson, converse com o Anderson e solicite um orçamento. Acesse Solar Filmes Películas para Vidros no Facebook e Instagram. Um abraço dos campeões da bola ao Anderson e toda a equipe Solar Filmes. Vica, a Portuguesa formulou alguma proposta para você continuar? Qual que é a sua ideia no momento? Enfim, além de ter sido muito cumprimentado por esse trabalho magnífico que você realizou junto à equipe do Canindé. Na verdade, ainda não tem proposta nenhuma. Há um interesse, depois que acabou aquele jogo do Santo André, o compromisso meu também terminou. Nós conversamos com a diretoria me chamou e eles demonstraram interesse que a gente continuasse com o trabalho lá para essa Copa São Paulo, Copa Paulista. E disse a eles também que tinham um interesse, que eu fiquei satisfeito com o convite, gostei de trabalhar no clube. Então as duas partes têm interesse, mas a gente não chegou ainda a conversar sobre parte financeira, sobre contratos, essas coisas todas. Então, deixei bem a diretoria à vontade, eles estão fazendo algumas reuniões, planejamento, esperando, se eu não me engano, acho que foi ontem o arbitral também, para definição de datas, né, da Copa Paulista. Parece que iam antecipar um pouco para fazer só jogos de domingo. Acho que há uma dúvida ainda. Então, estou aguardando sem problema nenhum, estou lá no centro esportivo agora, né? Que é a outra parte da nossa vida, então, sem problema nenhum. Vamos aguardar e, quem sabe, a gente possa continuar o trabalho lá. Vica, a escolinha Guerreirinhos do Fluminense, no Vic Esporte, é um sucesso danado. A gente sente a alegria das crianças e principalmente dos pais, né? É uma coisa impressionante. Parece que nesse mês de abril, outras novidades virão também, né? Agora a gente começa com o campeonato interno, né? Sub-9, Sub-11, ou Sub-11, 13, 15. Então a gente já começa a fazer alguns campeonatos ali dentro mesmo, alguns jogos amistosos, né, com a garotada, com as escolinhas aqui mesmo da cidade, alguns amigos que tocam também essas escolinhas. Então vai ser uma confraternização, vai ser um ambiente legal, muitos pais vão lá, a criançada toda, o número de alunos, graças a Deus, e também com o apoio de vocês aqui, subiu bastante, já está passando de 100 alunos. Nós estamos incrementando o Sub-15 também, que ainda está um pouco devagar essa categoria, mas estamos pegando mais alunos ainda para o Sub-15, para a gente incrementar essa idade ali, essa turma, né, do Sub-15, que ainda tem poucos alunos. E vai ter uma novidade, de repente, também do futebol feminino. Está conversando aí com o pessoal, de repente vai ter também uma turma só para futebol feminino lá, que eu acho que isso vai ser bacana. E lembrando também, Zé, uma promoção que a gente faz, e acho que em outras escolinhas também, mas a nossa ali, dos Guerreirinhos, a gente não cobra a mensalidade para goleiro. Goleiro de qualquer categoria é gratuito a presença, 2 vezes por semana, em todas as categorias, Sub-5, Sub-7, até o Sub-15, goleiro não paga. É o privilegiado. O goleiro é o privilegiado. Então, mas está indo muito bem, mas a gente está agora, né, a partir de abril, a gente vai começar a movimentar mais essa escolinha com vários jogos. E ainda pode ser que tenha ainda que a gente dispute uma seletiva do Fluminense, que deve ser uma seletiva estadual para classificação para disputar um torneio no Rio de Janeiro no final do ano com as escolinhas do Brasil. Acho que vai ser bacana, mas ainda está em fase de estudo tudo isso. Fica o Conselho Técnico da Copa Paulista quinta-feira, lá na Federação, e a Copa começa dia 22 de junho. Zé. Muito bem, vamos fechar o programa então? Sim, Ferroviária numa semana importante, deve anunciar essa semana ainda, provavelmente sexta-feira, um atacante e um meia. Sexta-feira também o técnico Vinícius Munhoz fala com a imprensa lá na Fonte Luminosa, então essa semana, provavelmente na sexta, o anúncio oficial aí já de 2 reforços importantes, um atacante e um meia aí para o segundo semestre. Red Bull e Ponte Preta vão decidir a Copa, o Troféu do Interior. Ontem, Red Bull 3-1 em cima do Mirassol. Os 2 jogos do Moisés Lucarelli primeiro. Provavelmente um jogo só, viu? É um jogo só? Jogo único. Fica muito obrigado pela sua presença. Parabéns mais uma vez, né? E sucesso.
Obrigadão, Zé. Um grande abraço a todos. Estamos fechando a nossa janela esportiva de hoje. Nosso próximo encontro amanhã, 11 horas da manhã. Obrigado a todos pela fidelidade e audiência. Tchau e até amanhã. Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem. Vica Esporte, futebol e cidadania.